Muito bem, na aula de hoje nós vamos estudar o ciclo de Carnot, né, do cientista francês Carnot. Muito bem. Se você pegar o livro-texto, você vai observar, né, vai verificar que existem outros ciclos, outras máquinas. Eu não vou abordar todos eles, estou abordando os principais, os mais importantes. Então, dê uma olhada no livro, dê uma lida no livro, dê uma olhada lá nos outros ciclos que tem no livro, certo? Então, aqui o ciclo de Carnot. O que é o ciclo de Carnot? Porque o ciclo de Carnot é um ciclo, é uma máquina ideal que Carnot idealizou antes mesmo da primeira e da segunda lei da termodinâmica. Então essa aqui é uma máquina ideal. Aqui está faltando aqui um acento. Carnot. Então, qual que é o objetivo dessa aula? Primeiro é calcular aqui a eficiência, né, do ciclo de Carnot. Nós vamos encontrar essa eficiência. E, e ao longo do vídeo eu vou responder a seguinte pergunta: o que acontece? O que acontece é se substituirmos, né, o motor do carro pelo motor da máquina de Carnot. Então, se você quiser saber o que acontece com trocar o motor do seu carro pelo motor do ciclo de Carnot, que é um motor ideal, é uma máquina ideal, não perca esse vídeo, tá certo? Então, aqui faltou ainda aqui um detalhe aqui na minha máquina aqui que esqueci. Aqui, sai calor. Opa. Certo? Muito bem. Então, é isso. Então, vamos focar aqui, então. Então, o que o Carnot, o que ele enunciou, né? Então, ele diz assim, ó, que em uma máquina térmica ideal, todos os processos são reversíveis e as transferências de energia são realizadas sem perdas causadas por efeitos como o atrito e a turbulência. Então, será que é colocar isso aqui? Talvez, né? Então, vamos examinar aqui a máquina ideal aqui, chamada máquina de Carnot. Então, uma coisa importante, ele fala assim, ó, que em uma máquina térmica ideal, todos os processos são reversíveis e a transferência de energia são realizadas sem perdas causadas por efeitos como atrito e turbulência. Se todos os processos são reversíveis, se os processos são reversíveis, se processos são reversíveis, logo, então, o que está acontecendo nesse ciclo, como que acontece nesse ciclo? Isso aqui é feito, tudo se passa lentamente. Ou seja, não há movimentos bruscos. Lentamente, infinitesimal, tá? É isso que diz se o processo é reversível, se os processos são reversíveis, logo tudo se passa lentamente, de forma infinitesimal. Então, não há nenhum movimento brusco ou feito rapidamente. Então, tudo é feito todo deslocamento ele é infinitesimal e é esperado que todo esse tempo, né, depois que você faz um movimento, você aguarda, né, que o sistema entre em equilíbrio termodinâmico e aí depois você faz novamente um movimento infinitesimal e assim sucessivamente. Bom, então é isso que ele quer dizer. Então, vamos considerar aqui uma substância, né, gás, né, confinado num cilindro, tá? Então, gás num cilindro, vai considerar aqui um gás num cilindro feito
Esse cilindro é feito de um material isolante com um êmbolo submetido aí a um peso. Tá? Então é basicamente isso. É o mesmo modelo que a gente tem adotado. Então, aqui, o meu ciclo de Carnot, ele está percorrendo aqui no sentido horário, né? Então, de A para B, você tem que fazer a curva o melhor possível, mas não consigo. Então, aqui de A para B, na máquina de Carnot, entra calor. É adicionado uma quantidade de calor. Então, nesse caso aqui, a gente pode imaginar que o cilindro, em contato com a fonte quente, a uma temperatura TQ, né? Uma temperatura TQ, uma quantidade de calor ela é transferida para essa substância. Trabalho, então, você adquire calor. O gás sofre, então, uma expansão isotérmica. Então, ele vai de volume A, ele vai do volume A até o volume B. Então, de A para B, o que acontece aqui? Sofre uma expansão isotérmica. Sofre expansão isotérmica. Isso significa que a temperatura é constante. Bom, no caso aqui, analogamente, vamos ver, a gente viu de A para B. De C para D, né? Vamos ver aqui os caminhos C para D. O que acontece? A substância agora, né, esse gás que está, ela é posto em contato com a fonte fria, perde calor, né? A temperatura, ela é posta em contato com uma fonte fria a uma temperatura TF, tá? Então uma quantidade de calor, ela é transferida da substância, a parte de calor dessa substância é transferida para essa fonte, enquanto o gás sofre uma compressão, aquele sofre uma compressão. Porque o volume diminui, né? E aqui você, de A para B você tem volume aumentando. Aqui é de C para D. Então, durante esse processo aqui, o AB, né, o processo isotérmico, parte desse calor é utilizado para realizar trabalho, a outra parte vai para a fonte fria. Durante o processo isotérmico CD, C para D, a transferência de calor para a fonte fria também. Então, daqui a gente tira o seguinte. Agora a gente falou de A para B e de C para D. Vamos ver o que acontece de B para C. Bom, de B para C, B para C, B para C e para C e D para A. B para A, tanto B para C quanto D para A está ligado a essas isotermas, né? Aqui o processo é adiabático. Então aqui, ó, Q é igual a zero, também Q é igual a zero. O processo é adiabático. O processo é o processo, então, aqui, tanto de B para C quanto de D para A, você tem aqui processos adiabáticos reversíveis. Se é reversível, significa que isso está ocorrendo de forma infinitesimal. Então, deve ter processos
nos quais aí nenhuma energia é transferida na forma de calor, tá? Eu não estou permitindo a troca de calor quando o processo ele é adiabático. Muito bem. Então, B para C e D para A, se você tiver um cilindro com gás aí, esse cilindro aí, ele é colocado sobre essa placa isolante, né, que não permite troca de calor, enquanto aí a substância realiza, o gás, né, realiza trabalho. Então, se V D para A, D para A, né, porque eu estou indo, a setinha não está certo, né, é o contrário, de D, eu estou indo de D para A, então aqui de D para A eu realizo o trabalho, né, de B para C, a máquina ela realiza, a máquina realiza trabalho, e de D para A eu faço trabalho sobre essa máquina. Então, aqui nos processos AB, e BC, então, esse gás ele sofre uma expansão e ele realiza um trabalho, né? Ele faz trabalho, esse trabalho que ele faz é positivo. Nesse caso aí, como ele está se expandindo, se você tiver um cilindro, o cilindro ele acaba elevando, né, o seu êmbolo. E no processo CD e DA, CD aqui, né, para D e D para A, esse gás, né, ele está sendo comprimido, o que significa que o ambiente está, né, realizando trabalho. Alguém precisa fazer trabalho sobre ele. Então o ambiente realiza trabalho sobre a substância. Então, se a substância está sendo comprimida, o êmbolo dentro desse cilindro está abaixando, tá? Enquanto o êmbolo do cilindro desce. Então, vamos calcular a eficiência agora. E depois vamos responder já essa pergunta: o que aconteceria se eu trocar meu motor pela máquina de Carnot? Eficiência. Uma máquina de Carnot. Eu vou fazer o seguinte: eu vou escrever aqui as equações e eu continuo esse vídeo para que o vídeo não fique muito extenso. Já está ficando extenso, então eu vou preparar minha tela aqui e daqui a pouco eu volto. Deixa eu colocar aqui o acento. Muito bem, aqui eu já preparei um pouco aqui, eu ainda vou fazer um pouco. A parte matemática vamos fazer junto para a gente não se perder. Então, a eficiência da máquina de Carnot nada mais é do que a energia utilizada, é a razão, né, da energia utilizada pela energia adquirida. Então aqui está o meu trabalho, vai ser a diferença, né, da fonte de calor quente com a fonte de calor fria, tudo isso dividido pela fonte de calor quente. Então, como eu estou considerando que um gás ideal, né, como é isotérmico, o gás ideal ele não varia a energia interna. Então, nas partes isotérmicas, quem que a gente vai ter? A gente vai ter o seguinte: trabalho, né? Trabalho, calor, na verdade, é igual a menos o trabalho, só que o trabalho é menos PDV, isso aqui vai ficar como? Isso aqui vai ficar menos com menos aqui, né? PDV, aqui, Q é igual a menos PDV, então aqui a gente tira que calor é igual a PDV. Certo? Então, pode tirar aqui calor é igual a menos trabalho, ou trabalho, calor. Está na mesma. Então, vamos calcular então aqui esse calor quente. Tá? Então, é um gás ideal, né? Então, é um gás ideal, então eu vou calcular aqui do meu volume
Estou fazendo a parte isotérmica, tá certo? Então, na parte isotérmica, eu vou fazer primeiro. Eu vou fazer então aqui na parte isotérmica de D para A e de D para A, C para B. Aqui vai ser o seguinte. Aqui é o seguinte. Só ver aqui. Então aqui eu vou fazer o seguinte. Primeiro eu vou calcular aqui o volume de A para B. É PdV. Então isso aqui, como eu tenho um gás ideal, vai ser PV por V, tá? Então você isola aqui o P, né? Você acha essa relação. Isso aqui é NR EQ. Vai dar aqui o logaritmo, o LN, vou pegar aqui de BB por A. Aqui, se eu fizer, quem é o calor frio agora? É o calor frio. Então, vamos calcular, né? Mesma coisa. Aqui eu vou fazer de C para D, né? Não, na verdade é de D para A, né? Não, é de C para D. C para D. TV. Novamente, né? A substituição ali vai ser a mesma, né? Que é de cima. CD por VC. Muito bem. Então, então aqui, ó, sai de VC, de VC, vai para VD. Então aqui é o seguinte. Sai de VC, vai para VD. Porém, aqui, veja bem. Isso aqui, né? Vai ser negativo. Esse volume aqui vai ser negativo. Então, eu inverto aqui. Eu inverter isso aqui. É o seguinte. Ele vai ser negativo, então aqui vai ficar NR. Escrever isso aqui como VC PD. Agora é menos PDV, né? Com esse agora não vai ficar negativo. Então, o volume ele sai do VC, né, e vai para VD. Essa variação de volume ele é negativa. Então aqui a gente inverte aqui os limites de integração. Substituindo na equação da eficiência, quem que vai ser? Vai ser 1 menos vai ficar 1
menos TF LN de VC PD N de VB VA. Bom, agora vamos fazer as conexões adiabáticas, tá? Vamos fazer as conexões adiabáticas. Adiabaticamente, então, aqui a cor verde. Adiabaticamente, temperatura vezes volume elevado a gama menos 1 é igual a constante. Gama é igual ao calor específico, a pressão constante, a razão, né, da calor específico constante dividido pelo calor específico. Calor específico não. O gama é calor, né? Gama é a capacidade térmica a pressão constante. Capacidade térmica. E capacidade térmica a muito bem. Então, daqui a gente tira o seguinte. QQ P é igual a parte adiabática, né? Ó. B para C. Então vamos verificar também outro ponto da transição diabática. A gente tem aqui A fazendo aqui essa relação aqui, você tem o BB A igual a então isso corresponde, né? Então isso aqui tá BA igual a 1. Então a eficiência, né? Eficiência é tá? É 1 ln de 1. Isso aqui é 1
V2, isso. Daqui a gente tira aqui. Isso, na verdade, a divisão, né, disso aqui tudo vai dar 1, né? Porque volumes são iguais, então não é que o ln é igual a 1, né? Essa razão aqui é igual a 1. Então, aqui no ciclo de Carnot, a gente tem que... Ops. Portanto, a gente tem que a eficiência é igual a menos TF Então, essa é a eficiência Carnot. Muito bem, então, bom, para encerrar aqui a aula, a eficiência dessa máquina, ela é dada por a razão, né, da temperatura do reservatório frio, né, pela reservatório quente. E aqui, esse valor, né, a eficiência, né, e nunca é 100%. Certo? Nunca é 100%. E aqui o reservatório frio sempre vai será menor que ou melhor, o reservatório quente sempre vai ter uma temperatura maior. Sempre. Tá? Bom, então para a gente finalizar aqui, o ciclo de Carnot ele é importante porque ele mostra, né, a eficiência entre a fonte quente, a fonte fria da máquina térmica. E nesse ciclo, ele não pode, né, de nenhuma maneira superar esse valor. Ou seja, nenhum outro ciclo supera o valor da máquina de Carnot. Por quê? Porque a máquina de Carnot ela é uma máquina ideal, tá certo? Então, nenhuma outra supera a máquina de Carnot. Essa é uma máquina ideal. Então, para a gente finalizar, como que é? Vamos relembrar aqui. O ciclo de Carnot ele possui dois termos adiabáticos, de B para C e para A. Você possui dois termos, duas adiabáticas e duas isotérmicas, né? As isotérmicas é de A para B e de C para D. De A para B você ganha calor, né? A temperatura constante. De C para D você perde calor, a temperatura constante. Tudo isso é feito de forma infinitesimal, né? Então, todos o processo acontece lentamente. De B para C, você faz trabalho, né? A máquina realiza trabalho a calor sem permitir a troca de calor. De D para A, você tem uma compressão adiabática, né? É feito trabalho sobre essa máquina, onde também não é permitido a troca de calor. E aí, para a gente finalizar, eu vou responder a pergunta: o que acontece se a gente substituir o motor do carro pelo motor de uma máquina de Carnot? A máquina de Carnot ela é mais eficiente, né? Ela é uma máquina ideal. Então, se você tirar o motor de um carro e colocar na máquina de Carnot, ou melhor, se você tirar o motor do seu carro e colocar uma máquina de Carnot, ele vai economizar mais gasolina? Vai economizar muito mais gasolina, talvez. Muito mais. Só tem um problema. Você com o seu carro com a máquina de Carnot e eu andando a pé, chego mais depressa do que você com o carro com uma máquina de Carnot. Você vai economizar gasolina, porém, você vai demorar muito mais para chegar nos lugares, porque a máquina de Carnot, o motor, né, e utilizando esse modelo, tudo isso se passa de forma muito lenta. Então, você vai economizar gasolina, porém, eu andando a pé, vou chegar mais depressa, porque a máquina de Carnot, ela se passa
como se tudo fosse muito devagar, muito lento, tudo infinitesimal. Então você vai levar muito tempo para chegar em qualquer lugar. Enquanto eu andando a pé vou chegar mais depressa do que você, se bem que você vai economizar muito mais, vai gastar muito menos gasolina. Claro, você vai economizar muita gasolina. Porém, vai demorar muito mais porque o motor, essa máquina funciona muito lento. Tá certo? Então, aqui finalizamos então as máquinas térmicas. Ainda há outras máquinas para se estudar, né? Existe também a bomba, os aquecedores, né? Uma bomba térmica, é chamada de bomba térmica, se eu não estiver enganado. Também são os aquecedores. Ele é um processo, ele não é quase uma geladeira ao contrário, né? Ao contrário de uma geladeira. No caso aí, o aquecedor serve para aquecer, né? Enquanto a geladeira serve para esfriar, né? Está dentro dela. Então, dê uma olhada no livro texto, faça exercícios sobre máquinas térmicas. Na próxima aula, vamos iniciar o último tópico dessa disciplina, que é a segunda lei da termodinâmica. Vamos começar estudando entropia. Então, comentários, deixe aí os comentários. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Assim que possível, irei responder. Mande mensagens se ficou alguma dúvida, se não ficou algo muito claro. Então, é isso aí. Valeu, até o próximo vídeo para o início da segunda lei da termodinâmica, o estudo da entropia. É isso. Até a próxima, então. O vídeo já está extremamente longo. Até a próxima. Valeu, então. Falou. E até mais. Valeu. Fui.